E jogando fora de casa, o Galo empatou com o Bahia. Vamos aos gols que o Paulo Roberto quer dar uma olhada nos lances aí. Roda aí, mano. E aí, Paulo Roberto? O Atlético foi prejudicado nesse lance do pênalti, né? Que é evidente, acho que ninguém em sã consciência daria um pênalti desse, né? Erro absurdo. E aí o gol de empate, né? O Berola, que sempre entra bem no segundo tempo, mas faz muita besteira também, né? Acabou sendo expulso. O atleta no caminho certo. A bola longe do O Neto Berola, eu falo assim, que ele dá 2 de Pelé e 3 de Lelé. É impressionante. Boa, viu, Paulo? Não é a primeira vez, né, Paulo? O ano passado, num lance desse contra o Avaí, ele foi expulso também. Mesma verdade. Coisa, né? Agora, esse jogo teve muitos lances polêmicos, Muitos lances, tanto do lado do Atlético quanto do Bahia também. Nem polêmico não são. São erros mesmos, né? Erros mesmos. Primeira vez que o Capixaba, ele apita, né? Um jogo de campeonato brasileiro. O tal de André apita é. um jogo da primeira divisão do Campeonato Brasileiro, já fez uma lambança danada. Mas a gente vê pelo outro lado também, depois nós vamos ver aí o Weber Roberto Lopes fazendo lambança no América, que está até hoje. Eu não entendo como que um homem desse está apitando até hoje. Esse Weber, nossa senhora. Desde 2005. E ele é arrogante, viu? Você não lembra de 2005, quando ele falou que ia pescar, não? Ele tomou uma suspensão, porque apitou um jogo Corinthians e Cruzeiro no Pacaembu. Ele errou demais da conta, tirando aí, colocando o Corinthians perto do título, né? E o Cruzeiro, aí depois deram a punição nele também, que essa comissão de arbitragem da CBF, eu nunca vi ser tão ruim também, por isso que esses juízes ruins estão lá. Aí ele falou que ia pescar para descansar 10 dias. Agora é impunidade, né? Teve um problema que o Bandeira também ajudou. Os 2 gols que ele anulou, tanto o gol do Bahia, marcado pelo Fael no começo da partida, quanto o gol marcado depois pelo Cearense, foi o mesmo Bandeira, e ele errou os 2 lances. E não dá nem para falar assim, era muito complicado. Não era tão complicado, não. Agora, esse Bandeira deve pegar um gancho, né, juntamente com o árbitro, que não é possível. Pega nada. O problema é essa, é a impunidade, né, que a gente vê. Agora, independente de arbitragem, Paulo Roberto, olha no semblante do Fininho, quando eu cheguei na televisão, o Fininho estava tranquilo, né? Tá tranquilo aí, Fininho, beleza? Tá ótimo, né? Fininho tá tranquilo, já tá preparando a taça de campeão brasileiro 2011, né? E você, tá tranquilo, o Atlético está no caminho certo? Olha, se você comparar o Atlético nos últimos anos, eu acho que o caminho está bem melhor. Bem melhor, que é um time mais aguerrido, um time mais jovem, um time sem aquelas estrelas que todo ano chegavam e faziam que o torcedor ficasse doido, né, e não acontecia nada. Eu acho que esse ano o Atlético entrou no Campeonato Brasileiro com os pés no chão, entrou depois de uma derrota do título mineiro, entrou tranquilo, está fazendo alguns resultados, está faltando o centroavante matador, como a gente falou aqui no início, que eu acho que esse é o jogo, é o homem-chave que hoje o Atlético tem que buscar, porque cria, joga bem, tem domínio do jogo, né? São 2, 3 jogos aí que o Atlético está dominando os jogos, cria situações, a defesa melhorou bastante, quer dizer, o Atlético hoje não é um time que toma muitos gols, igual acontecia antes. Então, eu acho que está um time muito equilibrado. Agora, óbvio, faltam algumas peças, por exemplo, nesse último jogo agora, o Leandro, que até então tinha voltado bem, caiu demais novamente. O Rafael Cruz, impressionante, ele não consegue engatar a segunda marcha, ele fica só na primeira, ele não consegue, parece que não tem força, não tem explosão nenhuma. Então o Atlético tem alguns problemas ainda, definindo as situações do Cearense, que ainda mal fisicamente, Daniel Carvalho, que a gente espera que realmente jogue. Foi um ponto né? positivo, mas né, Paulo, contra o Bahia. Deu passe, entrou gol. Mas tem um ano que a gente está esperando isso. Um ano que ele entra bem. Agora, segundo o Dorival Júnior, ele tá com o comportamento que o Dorival quer. Né? Mudou nos treinos, está mais dedicado. Né? Então, parece que agora ele vai o que chamou a atenção foi justamente foram essas palavras do Dorival, falando que agora sim, que nas últimas 3 semanas o Daniel virou outra pessoa, outro jogador. A gente não sabe por que não era assim, mas enfim. Pois é. Potencial ele tem muito. Tem até uma pergunta. E essa é a pergunta do Sebastião Silva, do Paraopeba, e Otávio Furtado. Está perguntando se o Daniel Carvalho não deveria ser titular e no lugar de quem? Olha só, quem acompanha... Eu não acompanho todo dia o Atlético, eu não tenho tempo para isso. Mas poucos treinamentos que eu vou, e a gente tem muita amizade lá dentro, e eu, como ex-jogador, também posso falar. O treinador, quando pega a birra de jogador em treinamento, fica desdeixado, não corre atrás da bola, sabe, não se dedica nos treinamentos físicos,
nos coletivos, só quer a bola no pé. Quer dizer, isso acaba irritando, e aí irrita até o seu companheiro, por exemplo. Pô, eu tô lá no treino me matando, treinando. Vou contar uma rapidinha aqui, na Selegalo, que é o Atlético 94, ficava Renato Gaúcho, Neto, Gaúcho centroavante, mais um bando que tinha lá, ficava lá no chinelinho, no departamento médico, fazendo 2 voltinhas no campo, e nós lá, correndo igual cavalo. Quem recebia em dia? Era eles, e nós lá com 3 meses de salário atrasado. Isso mata de raiva qualquer um, né? Então, quer dizer, são coisas que são óbvias. Ou o cara se enquadra, ou tem, ainda bem que você é um homem de muitas posses, né, Paulo Roberto? Que era só pegar aquele dia da aplicação, né, Serginho? Que não tinha problema nenhum. Você é desprendido das coisas. Desprendido das coisas. Aqui, sabe o que acontece? Eu sou jornalista, não sou psicólogo, não. Mas se eu sou treinador, eu colocaria o cara para jogar. Você vai jogar e vai mostrar para a torcida por que você não está jogando. Você vai entrar e você vai correr o tempo todo. Aí depois eu vinha a público e falava, sabe por que ele não joga? Ele não joga porque ele não treina, está mal fisicamente, tem 1 ano que está aqui e está mal fisicamente. Porque cai tudo sobre as costas do Dorival depois. Cobrança em cima dele. Cobrança em cima dele. Por que o Daniel Carvalho não está aí? O Daniel Carvalho tivesse entrado no jogo contra o Cruzeiro, teria sido diferente. Tivesse entrado no jogo contra o São Paulo, teria sido diferente. Aí quando o cara fica bem fisicamente, coloca o cara, o pessoal, não falei que o Dorival estava errado? Tá vendo? Às vezes a pessoa não está no dia a dia do Atlético e cai... Eu não sei, não conheço o Daniel Carvalho, gosto muito do futebol dele, acho um cara acima da média, mas ele deve ser aquele jogo... Eu não conheço, tá? Vou falar uma besteira aqui, mas ele deve ser marrento, porque não é possível. Não, Paulo tá lá ele é muito tranquilo, é um cara muito tranquilo. Eu acho que é mais essa questão de participação, de querer... O Dorival acho que queria um pouco mais de entrega dele, e essa entrega não vinha. Então o Dorival falou, pô, você não quer? Se você não quer, você não vai jogar, amigo. Então deixa eu só contar um negócio aqui pra vocês. O dia que o Dorival foi lá no Alterosa Esportes, ele fica, todos os convidados ficam sentados do meu lado, na bancada. Ele estava do meu lado e eu, com muito jeitinho, né? Na hora do intervalo, não tem vídeo chat, às vezes não, né, tá passando uma propaganda, alguma coisa. Eu cheguei pertinho, falei baixinho, tampei o microfone. Dorival, e o Daniel Carvalho? Aí ele não se entrega. Na hora que ele se entregar, aí que ele vai ter oportunidade. Mas enquanto vocês estão falando de quem deveria julgar, o Reisler de Santa Luzia e o João Batista de Contagem acham que o Mancini e o Magno Alves deveriam ficar no banco e que o Dorival deveria dar uma oportunidade para o Obina. E aí? Jonatas Obina. O outro Obina está na China, viu? Será que ele pode ser centroavante, né, Paulo? E faz falta o Obina, o verdadeiro, né? Eu não conheço o Jonathan Obina, não vi ainda jogando. Com a camisa do Atlético, nós vimos ele na América de Teófilo Otoni, né? Uma coisa é jogar no América de Teófilo Otoni, outra coisa é jogar no Atlético, né? A pressão é completamente diferente. Total. A camisa pesa o mesmo tanto, né? Se você pegar um e outro, mas a responsabilidade pesa muito mais, né? Então... Agora eu acho que o Guilherme é titular absoluto, né? Deve voltar aí contra o Atlético Goianiense, né? Ser liberado pelo departamento médico. Agora o companheiro dele é que se questiona, né? Porque realmente o Mancini ali no ataque... Nessa parte foi também. Ele mais atrás ainda vai, agora no ataque... O Mancini fazia, os grandes tempos da Roma, quando foi artilheiro do campeonato italiano, ele jogava muito perto, mas era o último jogador do meio de campo. Né? Agora, o Atlético contratou também o Caio, jogador que teve uma passagem muito boa pelo Avaí, fazendo 3 gols no ano passado em cima do Santos, eliminando o ano retrasado, eliminando o Santos da Copa do Brasil. O ano retrasado, porque o ano passado o Santos foi campeão da Copa do Brasil. Né? Ele entrou, o Santos o Santos ganhava de 2-0, o Avaí perdia de 2-0 e ele fez 3 gols. Agora a gente não sabe, esses jogadores que vêm do Catar, jogador que vem do leste europeu, eles demoram 3, 4 meses para entrar em forma. É muito porque diferente. Eles não treinam, né? Não treinam. Agora o Maluf disse que o Atlético ainda busca 1 ou mais 2 reforços. Não falou a posição, né, Paulão? Não, mas eles estão procurando um centroavante, com certeza. Se você pegar hoje, né, o histórico do Magno Alves e do Mancini, que são 2 atacantes que estão jogando, não estou falando da qualidade técnicas dele, nem do potencial do futebol deles, não, mas como artilheiro, nunca foram nos clubes deles. Excelentes jogadores, faziam gols, mas não eram artilheiros. O Mancini foi como lateral. O Mancini não, o Magno Alves. E o Mancini foi artilheiro dos laterais no Campeonato Brasileiro. Mas eu estou falando assim, né? O Atlético, em toda a sua história, gente, desde quando eu jogava, sempre o nosso centroavante era o artilheiro, o Reinaldo, o Nunes, quando eu cheguei.
Posso enumerar Gerson, quer dizer, sempre essa característica de ter um artilheiro. E agora, infelizmente, a gente não tem esse centroavante realmente que coloque a bola para dentro. O próprio Bina, agora, que fez 3 no Cruzeiro, era um jogador que caiu nas graças da torcida, quer dizer, faz falta realmente.